Olá, eu sou o pastor Marcos Gonçalves de Oliveira, membro da Segunda Igreja Batista de Petrópolis e responsável pela congregação da igreja no Vale do Carangola. É uma alegria estar aqui mais uma semana com você, iniciando essa semana podendo partilhar um texto da Palavra de Deus. Hoje eu quero ler o Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Se você tiver uma Bíblia, tiver como abrir a sua Bíblia ou acessá-la num dispositivo eletrônico, no celular, no tablet ou no computador, acompanhe essa leitura comigo. Diz assim a partir do verso 13, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam reunidos com eles, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Esse texto, ele narra a frustração de 2 discípulos de Jesus que, com a sua morte, haviam perdido a sua esperança. Estavam frustrados, estavam entristecidos, porque a expectativa que eles tinham a respeito de Jesus, aquilo que eles pensavam sobre Jesus, a ideia que eles construíram a respeito de quem era Jesus para eles, essa ideia, essa expectativa
acabou se frustrando. Aqui o texto começa dizendo que naquele dia, que dia era esse? Era o dia da ressurreição de Jesus. Era o domingo após a crucificação. O domingo após a crucificação que havia acontecido na sexta-feira, o sábado do silêncio, da dor, da tristeza, e agora chegou o domingo. E o domingo havia amanhecido para esses discípulos e eles ainda se encontravam entristecidos, ainda se encontravam sob o impacto da dor, do sofrimento, da frustração que haviam experimentado, porque a expectativa que eles tinham acerca de Jesus, essa expectativa havia se frustrado. Com isso, tendo a tristeza tomado o coração deles, o texto diz que quando Jesus os aborda, eles olham para Jesus com o rosto entristecido, né? Versículo 17, com essa dor, com essa tristeza, por causa dessa frustração, eles decidem voltar atrás, decidem regressar para o seu povoado, regressar para sua casa, depois que Jesus havia sido morto, né? Havia sido crucificado e sepultado em Jerusalém. Na nossa vida, muitas vezes nós nos encontramos como esses discípulos. Criamos muitas expectativas acerca de Deus, criamos muitas expectativas acerca de quem é Jesus para nós, criamos muitas expectativas sobre aquilo que nós queremos que Jesus faça por nós, faça em nosso favor, mas as nossas expectativas, em muitos momentos, elas são frustradas porque elas não são atendidas, ou quando atendidas, não são atendidas do jeito que nós achávamos que elas deveriam acontecer. Nós, muitas vezes, fazemos orações ao Senhor, dizendo para o Senhor aquilo que nós queremos, quando nós queremos e a forma que nós queremos que Ele venha agir, que Ele venha intervir. E se alguma coisa não acontece da maneira como nós desejávamos, nós ficamos frustrados, ficamos aborrecidos, ficamos entristecidos e com um sentimento, um desejo também, muitas vezes de não vale a pena, né? Vou deixar isso para lá, vou seguir o meu caminho, né? Vou dar continuidade à minha vida, não vou mais colocar nada diante do Senhor, né? Ficamos tão frustrados, tão decepcionados que esse sentimento, em muitas situações e muitas vezes, ele acaba nos invadindo. E é interessante que o texto diz que os homens estavam no caminho, né? Essas pessoas, não sabemos se eram dois homens ou se era um casal, mas essas pessoas, elas estavam a caminho de Emaús, e elas, enquanto iam pelo caminho, elas tinham começado a conversar a respeito de tudo aquilo que tinha acontecido, mas logo essa conversa acabou descambando para uma discussão, acabou se tornando uma briga, acabou se tornando um desentendimento. E é na hora desse desentendimento, dessa briga, dessa discussão, que Jesus vem e se aproxima deles. E é interessante como na nossa vida, quando nós não estamos bem, quando nós estamos sob o efeito da frustração, da tristeza, da decepção, nós nos comportamos assim, acabamos descontando a nossa dor, a nossa frustração, a nossa angústia nas pessoas que estão do nosso lado. Às vezes essas pessoas que estão conosco, elas também estão sofrendo, porque dividem também o mesmo espaço, a mesma expectativa, a mesma esperança, mas quando as coisas não vão bem, aquela harmonia, aquele entendimento que existia, que havia outrora, essa harmonia, ela acaba se tornando em desentendimento, em discussão e em briga, porque nós acabamos descontando a nossa frustração, acabamos descontando a nossa decepção, a nossa dor, a nossa tristeza no outro. Não sabemos como lidar com aquilo que nos invade,
não sabemos como lidar com a angústia que toma conta dos nossos corações e acabamos descarregando e colocando isso no outro. Mas Jesus, ele, apesar dos discípulos, e esses discípulos não eram nem parte do corpo apostólico, mas é interessante que Jesus, mesmo eles não sendo daqueles que seriam os apóstolos, né, os mais importantes, aqueles que teriam, os seus nomes gravados, né, nas igrejas, ou com o que dariam nome aos evangelhos, escreveriam os evangelhos, mas Jesus faz questão de ir ao encontro desses discípulos anônimos também, né, aqueles que não estavam ali na mídia, né, nos holofotes, que não apareciam tanto. Jesus, ele se preocupa com estes também. E ele decide ir ao encontro desses que estavam frustrados, retornando para o seu povoado, voltando para casa, né, com o coração abatido. E Jesus então se aproxima deles no auge da discussão e pergunta para eles sobre o que vocês estão discutindo. O que está acontecendo? Digam o que está acontecendo com vocês. E Jesus então coloca eles para falar. Jesus então faz com que eles comecem a abrir o coração deles, comecem a falar sobre aquilo que eles traziam, sobre aquilo que eles carregavam no seu coração, sobre a mágoa, sobre a dor, né, sobre a tristeza que eles estavam trazendo consigo naquele momento. E Jesus então, ao colocá-los para falar, eles dizem: ó, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe o que aconteceu, né, o que aconteceu nesses dias a Jesus de Nazaré. E aí o texto diz, né, que o verso 19, o texto diz, nas palavras dos discípulos, desses discípulos, sobre quem era Jesus de Nazaré. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Vejam que interessante. Eles descreveram Jesus corretamente. Jesus era tudo isso mesmo que eles estavam dizendo. E a descrição deles se encaixava na expectativa que eles tinham e que a Escritura dizia de que Jesus preenchia, né, o currículo para ser o Messias, aquele que o povo ansiava e aguardava ardentemente, uma expectativa, né, da vida inteira desse povo, aguardando por esse tão prometido Messias, aquele que viria para ser o resgatador, para ser o libertador daquele povo. Mas eles não entenderam uma coisa. A expectativa que eles tinham é que Jesus fosse um Messias político. A expectativa que eles tinham era que Jesus fosse um novo Davi. Porque a expectativa messiânica dizia, né, os profetas diziam que viria alguém da linhagem de Davi, que assumiria o trono e restauraria a Israel. E eles tinham a expectativa de que Jesus viria então nesse tempo para ser esse Messias que libertaria Israel, mas não da maneira como a Escritura dizia, como Jesus, o papel que Jesus veio para preencher, para cumprir, para executar. Eles haviam criado a expectativa de que Jesus viria libertá-los do domínio do Império Romano, que Israel agora seria uma nação livre, não mais uma nação que era dominada por um império superior. Mas Israel agora seria liberta desse domínio do Império Romano, chegaria um novo rei à semelhança de Davi, que havia feito o reino se expandir e crescer muito, e agora esse Messias, né, na figura de Jesus, seria aquele que ocuparia o trono
e poria, né, colocaria os romanos para correr, mandaria-os para longe de Jerusalém, de Israel. Só que essa expectativa ela era frustrada para eles, porque Jesus havia morrido. Eles falam com muita tristeza que aquele já era o terceiro dia desde que tudo aquilo tinha acontecido. E aí eles têm a notícia já de que Jesus havia ressuscitado, que as mulheres já tinham ido ao túmulo, já tinham dado esse retorno para eles, mas o testemunho da mulher não era um testemunho válido. Então os homens, os discípulos homens também foram, conferiram todas, né, as informações que as mulheres trouxeram e confirmaram, é verdade, tudo aquilo que elas disseram realmente aconteceu, mas nós não encontramos, né, o corpo de Jesus, não o vimos, né, como ressuscitado. E aí Jesus então diz a eles: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes tudo o que constava a respeito da Escritura. Então Jesus, ele fala com eles, diz a eles que aquilo tudo que os profetas, né, que a lei havia dito, Moisés havia dito, tudo aquilo se cumpriu. Era necessário que tudo aquilo se cumprisse, né? E Jesus, o Messias, realmente morresse para que agora a redenção pudesse acontecer, não apenas de Israel, mas a redenção agora, a libertação que viria para todo mundo, porque agora se cumpriria a expectativa, né, que foi dada a Abraão, que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. E agora o Israel de Deus não é mais apenas o povo que vive lá no próximo ali à Palestina, próximo ali ao Oriente Médio, mas agora o Israel de Deus é a igreja. A partir desse momento, todo aquele que crer em Jesus seria salvo e seria parte do povo de Deus, porque agora seria filhos e filhas de Deus, seriam aqueles que teriam cuidado exclusivo, povo exclusivo do Senhor. E aí então Jesus entra com eles na casa deles, porque a noite havia caído. Eles dizem: a noite chegou, já está tarde, já vai escurecer, fique conosco, descanse aqui conosco, e amanhã você continua a sua jornada. Então Jesus entrou, e Jesus, ao entrar, então, eles deixam de ser os anfitriões, e Jesus agora exerce o papel de anfitrião dentro da casa deles. E Jesus então toma o pão, parte o pão, dá graças e entrega para eles. Quando Jesus fez isso, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram que aquele era o Senhor. E o Senhor então desaparece da frente deles. E eles dizem: não era, o nosso coração não queimava, não ardia, enquanto ele vinha caminhando conosco e vinha nos explicando, nos vinha expondo a Escritura. Então, a experiência anterior que eles tiveram com a palavra de Deus e as experiências anteriores que eles tiveram com o próprio Jesus, né, foram capazes agora de fazer com que eles conseguissem entender que aquele era Jesus que tinha estado ali com eles. E isso fez com que a frustração, a tristeza, a dor, a preocupação com a noite, com os perigos da noite, do deserto, né, o perigo dos assaltos, o perigo de ser atacado pelas feras, fez com que tudo isso ficasse em segundo plano. Então eles partem decididamente de volta para Jerusalém. Então, quando Jesus desaparece, diz o texto que eles, verso 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali então eles agora dão testemunho também para os 11 apóstolos que estavam reunidos e todos que estavam ali com eles. E essas pessoas já tinham se encontrado, estavam ali dizendo que era verdade, que o Senhor havia ressuscitado, havia aparecido a Simão, a Pedro. Então os dois também que foram para lá se juntar a eles em Jerusalém, contaram o que tinha acontecido no caminho.
e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. O encontro à mesa com Jesus, ele nos coloca de volta no caminho. O encontro à mesa com o Senhor, ele faz com que nós consigamos ressignificar as nossas experiências, consigamos olhar para as nossas decepções, para as nossas frustrações e dar um novo sentido, um novo significado a elas e conseguirmos partir corajosamente, nos esquecendo da decepção, nos esquecendo dos perigos, nos esquecendo das dificuldades e nos colocando de novo no caminho com o Senhor. Que você possa ter experiências com o Senhor essa semana, esse mês, ao longo, até o final deste ano e a partir de agora, em diante, por toda a sua vida, que você possa ter contínuas experiências com o Senhor. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Tenha uma ótima semana, abençoado e abençoada por Jesus.